Porém, colabora e sempre colaborou para o controle da nossa pandemia, especialmente no estado de São Paulo. O comércio e serviços tiveram que se adaptar e se adaptaram. Criaram ambientes seguros com todas as regras sanitárias que garantissem tanto a segurança dos seus funcionários, bem como dos seus usuários, quando então naqueles estabelecimentos. Vamos ver os números da saúde de hoje, por favor. Infelizmente, o Brasil, como disse, contabiliza mais de 200 mil mortes na data de ontem. As taxas de UTI estiveram, no estado de São Paulo, em 63,3%, enquanto que na Grande São Paulo, 65,5%. Temos internados 5.060 pessoas nas nossas unidades de terapia intensiva. São Paulo contabiliza 1.528.952 casos e, infelizmente, 48.029 pessoas perderam as suas vidas. Próximo, por favor. Tivemos um incremento nessa primeira semana epidemiológica em relação à última semana epidemiológica do ano de 2020, a 53ª semana, um aumento de 30% em novos casos. Isso mostra o quanto temos a circulação do vírus na nossa população de uma forma bastante intensificada. Próximo. O número de internações tiveram um incremento de 8,2%. Lembrando que esse é um dado atual, esse é um dado que revela a data de ontem, e com isso não é algo que eventualmente tivesse ficado represado. Lembrem-se que durante 4 semanas, a despeito de todas as orientações que nós demos, os planos de restrição que foram dadas para as festividades no final de ano, nós tivemos a diminuição do número de internações. Mas isso acabou impactando o não seguimento de normas sanitárias na internação daqueles que de forma irresponsável saíram das suas casas e colocaram em risco toda a sociedade. Próximo, por favor. A média diária de novos óbitos teve um crescimento de 34%, mas aí sim, eu reforço, que possa ter havido um retesamento dos dados por ocasião dos feriados últimos e com isso possam ter sido aportados neste momento. Frente ao aumento dos índices da saúde, como nós vimos agora, o Centro de Contingência do Coronavírus, que sempre pautou o governo do Estado de São Paulo no controle da pandemia, revisou o Plano São Paulo. E revisou no sentido de criar novos indicadores, tanto de internações, taxas de ocupação de leitos e óbitos, endurecendo dessa maneira a possibilidade que algumas regiões possam ascender para a fase verde, aquela fase mais restritiva. Reviu também os critérios de restrição de uma forma atualizada, fazendo com que fases amarela e laranja possam ter aumento dos horários e de funcionamento, liberando algumas atividades que até então eram restritas, como, por exemplo, cabeleireiros, academias de ginástica, como veremos a seguir na apresentação do Dr. Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência. De acordo, portanto, com os critérios e índices da saúde, a 17ª classificação do Plano São Paulo estabelece que 90% da população do Estado encontra-se no faseamento amarelo e 10% será mantida numa forma mais restrita na fase laranja. A fase laranja, assim como a própria fase amarela, é a garantia que nós temos de não
promover uma ocupação intensa dos leitos de unidade de terapia intensiva de uma forma abrupta, impedindo a desassistência da nossa população. Portanto, agir de uma forma antecipada é uma forma de prevenirmos a vida, garantirmos que todos possam ser acolhidos, como toda a história do Plano São Paulo assim o foi. Próxima fala, agora eu convido o Dr. Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 do Estado de São Paulo. Por favor, Dr. Paulo. Muito obrigado, secretário. Boa tarde a todas e todos. O Centro de Contingência, primeiramente, gostaria de colocar o governador, desde a identificação do primeiro caso diagnosticado no final de fevereiro, ele compreendeu que o enfrentamento da pandemia deveria ser guiado pela ciência, pelo conhecimento, pela saúde, e dessa forma compôs esse centro de contingência formado por colegas médicos, especialistas em epidemiologia, clínica, em infectologia, para poder dar ao governo as orientações das melhores formas de enfrentar a pandemia. Eu e meus colegas temos feito isso com muito orgulho, com muito compromisso e responsabilidade, e ao longo de todos esses meses, nós contribuímos com o governo e também aprendemos constantemente sobre as melhores estratégias para o enfrentamento da pandemia. O secretário mostrou como a situação que nós vivemos nesse momento é de gravidade, de aumento de transmissão, e com o conhecimento acumulado, o Centro de Contingência entende que é momento de fazer adequações nas regras utilizadas para o enfrentamento da pandemia, de forma a tornar mais eficiente esse enfrentamento. Eu queria agradecer a todos os meus colegas que trabalharam intensamente ao longo desses dias para que nós pudéssemos apresentar ao governo a proposta de ajuste do Plano São Paulo, que nós vamos ver em seguida, que nós entendemos que vão ser mais eficientes para o controle da transmissão do vírus e dessa forma de casos graves e óbitos, assim, salvando vidas e melhorando a situação do sistema de saúde.